Boa noite, muito obrigado pela companhia nesse início de celebração do bicentenário do escritor russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Já lembro que esse nome é falado por alguém que não fala a língua russa, então, obviamente, a entonação não é essa, mas eu já desisti, como alguns aqui sabem, eu já desisti de tentar falar Dostoiévski próximo a eles. Então, vamos falar mesmo abrasileirado, que é o que eu consigo. Isso também vai acontecer em várias citações de lugares que a gente vai visitar, porque a língua russa não deu tempo para aprendê-la, né? Então, esse é o nosso início de viagem pela Rússia em 4 encontros, né? Hoje a gente faz uma viagem pela biografia, por dados, né, da história do próprio autor, visitando lugares nos quais esses acontecimentos naturalmente tiveram lugar, e depois faremos visitas mais específicas, né? Não vou me repetir aqui, porque essa já é a parte de apresentação propriamente dita, eu fiz o comentário no início. Quando eu terminar a gravação, eu volto a abrir os microfones para a gente poder interagir no final da aula e aí, porventura, tirar alguma dúvida do que virá pela frente. Eu vou agora me concentrar exatamente nesse autor e na história dele, que começou há 200 anos atrás. Eu vou compartilhar o nosso ambiente de viagem, né, porque essa apresentação que está aí, vocês estão vendo, é apenas, de fato, o nosso início. Para a gente, início formalizado, né, vamos passar para a parte do turismo. Vamos visitar aqui exatamente, vamos lá, o nosso planeta. Então, me confirma aí, Cantuária, que eu estou vendo vocês, estão vendo o planeta, tá certo? Beleza, então vamos iniciar nosso passeio. A gente consegue ver, inclusive aqui atrás de mim também, né, a imensidão, a grande extensão do país, da Rússia, praticamente um continente, né, um tamanho de continente, e aqui nesse mapa que eu estou mostrando para vocês já tem alguns pontinhos azuis que vão ser os lugares que vamos estar visitando. A gente começa na capital, na atual capital da Rússia, mas que não era capital no período que o Dostoiévski viveu, em Moscou, mas para falar também desse nascimento dele. Vamos aproximar a câmera para olhar Moscou e contar o que tem a ver com essa data de nascimento de Dostoiévski, que é tão diferente segundo as fontes que a gente consulta, né? O que acontece é o seguinte: a gente vê Moscou aqui de cima. Dostoiévski nasce em Moscou no então calendário juliano, 30 de outubro de 1821. Né? Esse calendário, que era adotado pela Rússia naquele momento, do século XIX, vai mudar com a Revolução Russa, vai passar a ser o calendário gregoriano, e aí no calendário gregoriano você tem essas diferenças de dias, cerca de 12 dias de diferença. Então, no nosso calendário, a data que era 30 de outubro corresponde a 11 de novembro. Muitas vezes, em outras referências biográficas ao autor, aparecem exatamente duas datas, em qualquer que seja o evento, né? Seja o lançamento de um livro ou algum dado da sua vida particular. Então, às vezes, aparece com essas duas datas e tem a ver com isso, com a mudança do calendário do juliano para o gregoriano. Aqui em Moscou, quando a gente fala de Moscou, claro, pensando aqui como um ser do século XX, né, assim como muitos aqui, acho que não tem ninguém presente que seja do século XXI puramente dito, né? Mas se tiver também não é problema, a gente associa Moscou a esse lugar que eu vou descer com vocês para mostrar, né? Vou mostrar Moscou antes de entrar diretamente no nosso autor e na vida dele. Vamos olhar a conhecida Praça Vermelha em Moscou. É um lugar que, de fato, eu vou falando como da minha referência, cada um aí vai ter naturalmente a sua, mas na minha referência era sempre o que eu associava à União Soviética, né, também, né, mais do que Rússia, porque já peguei o período da União Soviética depois que teve a separação, aí, a queda da União Soviética em 91. Mas então a Praça Vermelha é sempre um lugar associado ao conhecimento, ao turismo, à visitação de Moscou. A gente vê aqui a sede do poder,
da Rússia, no caso o Kremlin, né? Um portão importante aqui, que é do Salvador, chamado Portão do Salvador, que tem uma imagem de Jesus Cristo. Então a gente já começa observando aqui a Praça Vermelha, chamar a atenção para a religiosidade do povo russo. Então é muito importante estar atento para esse tema que vai permear não só a vida do nosso autor, como as obras do nosso autor. Então você tem aqui esse imenso portão com essa referência à história de Jesus, né? Você tem, naturalmente, o muro do Kremlin, chamando a atenção que a palavra Kremlin significa fortaleza ou cidadela, são traduções similares. A gente vê aqui também na frente do Kremlin o mausoléu de Lenin. É interessante porque a cidade onde Dostoiévski viveu grande parte da vida, chamada São Petersburgo, foi rebatizada durante o período soviético de Leningrado, né? Ou seja, também a importância aí simbólica na história, simbólica e efetiva, né, na história da região do Vladimir Lenin, que vale dizer, não era fã de Dostoiévski, né? Dostoiévski se coloca num espectro político, embora não tenham sido exatamente contemporâneos, né? Mas eles colocam num espectro político diferente do Lenin, né? Ou Lenin do Dostoiévski, diferente. Lá no fundo a gente vê o Museu de História e, na verdade, onde eu vou terminar esse olhar é observando a Catedral de São Basílio, uma construção do século XV, né, e capitaneada pelo primeiro czar da Rússia, que foi Ivan IV. A gente conhece como Ivan o Terrível. E ele constrói essa catedral, essa igreja, que a gente vê exatamente a arquitetura típica da igreja ortodoxa russa, né, com muita influência do Império Bizantino, mas a questão aqui é que ele constrói essa igreja, esse templo, como uma celebração da conquista, da vitória dos russos sobre os mongóis, que na época subjugavam os russos naquela região. Então a gente tem um período, que eu quero chegar a gente tem um período de emergência da cidade de Moscou no século XV. Essa vitória sobre o Império Mongol na cidade de Kazan, feita pelo Ivan Terrível e simbolizada, né, com essa igreja, representa um período de ascensão da cidade de Moscou como sendo centro e, naturalmente, capital dessa região. Isso vai mudar, e essa mudança é importante no campo simbólico. Então, essa minha apresentação tem a ver porque a ideia de Moscou ligada ao solo russo, né? A ideia de Moscou como sendo a cidade que representa essa russianidade, ou seja, uma tradição forte, ela é muito importante dentro do campo simbólico, do campo de ideias que Dostoiévski vai discutir, vai viver e vai discutir em suas obras, na medida em que São Petersburgo é o polo oposto a essa cidade. São Petersburgo é a cidade que não tem raiz russa, né? Claro que ela é feita no solo russo, quero dizer, do simbolismo. São Petersburgo é a cidade que tem abertura para a Europa, para o Ocidente. Ou seja, a cidade que vai simbolizar a entrada das ideias ocidentais no império, no terreno, no território russo. E esse embate de ideias entre aquilo que é mais tradicional, que a cidade de Moscou representa, e aquilo que é mais europeizante, ocidentalista, que a São Petersburgo representa, é um grande tema das obras do nosso autor. Um grande tema da vida dele, porque aquilo é um ambiente cultural da época, e um grande tema das obras também, para a gente poder entendê-las. Eu volto para a gente olhar também aqui, em Moscou, que nós temos uma estátua de Dostoiévski. Então vamos visitar aqui uma estátua de Dostoiévski antes de começar a falar do local que ele nasceu. Então a importância do autor, né, afinal de contas, o próprio bicentenário, ele está sendo comemorado na Rússia em função, está aqui em frente à biblioteca estatal, nosso escritor. Então, estou falando assim, a importância de Dostoiévski para a Rússia é gigantesca, para o mundo, né, enorme, para a Rússia mais ainda. Então, a Rússia está comemorando, né, obviamente, de várias maneiras, o bicentenário.
e a comemoração, na verdade, vai ser concentrada no ano que vem, em função da mudança como consequência aí da Covid. Quer dizer, ano que vem, sabe-se lá, né? A Rússia não vive o melhor momento da pandemia. Bom, então essa estátua de Dostoiévski vai dar o ponto de partida para a gente começar a falar da vida dele. Dostoiévski nasce em Moscou. Vamos para o local onde é a região, né, o local onde ele nasce. Então nós estamos de frente a uma construção bastante suntuosa, né, que era, hoje não mais, mas que era o hospital onde o pai de Dostoiévski trabalhou e trabalhava quando se tornou pai, né? Já era anterior e quando se tornou pai. A gente vê aqui, eu não consigo uma imagem mais próxima, mas a gente vê aqui mais uma estátua do Dostoiévski, né? Porque esse hospital, né, o pai dele sendo médico, pelo menos duas coisas tiveram importância na trajetória de Dostoiévski. Dostoiévski não é um aristocrata, né? A família dele não é uma família de posses, mas o trabalho do pai como médico permitiu que o pai e, logicamente, a família adquirisse um título de nobreza, ou seja, que passasse a integrar uma classe na Rússia de então, bastante estamental, né? Passasse a integrar uma classe com algum tipo de privilégio, né? Em relação aos camponeses com bastante privilégios. E qual seria o principal privilégio de você ter um título de nobreza? Você não ser escravo, né? Porque os camponeses da Rússia de então eram todos servos, eles eram propriedades de algum nobre. O próprio, voltando a essa história de título de nobreza, a própria compra de um título de nobreza por parte do pai de Dostoiévski, o Mikhail, o fez com que, ao comprar, o permitiu comprar uma propriedade próxima a Moscou, a gente vai visitar daqui a pouco, e com essa propriedade, os servos. Né? Então, significa que essa ascensão social da família de Dostoiévski trouxe junto a propriedade de pessoas como servos na região, na propriedade rural, chamada Darovoi. A gente está olhando aqui a casa onde ele morou, né? Ao lado do hospital. A gente passou pelo hospital ali, só consigo essa imagem de fora mesmo. Mas aqui é a casa onde a família morou. Na verdade, ela está bastante modificada, né? Porque, afinal de contas, ela virou um museu, e esse museu foi preparado, foi aproximado de como era na época através de relatos de um dos irmãos de Dostoiévski. Dostoiévski tem uma família numerosa, são 7 filhos, né? Ele mais 6 irmãos, sendo que desses 7, um morreu ainda bebê. Então, na verdade, o Dostoiévski, né, perdeu depois ele vai ter outras perdas que eu vou contar, mas perdeu uma irmã nessa história. Né? Mas então, nessa família numerosa, eles moraram aqui, e um desses irmãos, o Andrei, descreve, né, a casa deles, e o museu foi construído a partir dessas descrições. A gente vai entrar para dar uma olhada dentro do museu. Ou seja, dentro da casa, né, como foi, para imaginar como é que Dostoiévski e sua família viveram. Na verdade, Dostoiévski vive em Moscou. Vamos entrar para a parte mais interessante. Dostoiévski vive em Moscou entre o nascimento, 1821, e até os seus 15 anos. Em 1837, portanto, morando nessa casa, então a gente vê aqui os móveis, né? A gente vê livros, aqui é gramática e outras coisas que eu não consigo ler. A gente vê os móveis, né? Vamos dar uma olhada, os objetos comuns, né? Os russos consomem muito chá, então tem aí o bule, os brinquedos deles e seus irmãos e crianças, lugares de reunião da família, que é como se fosse uma sala de estar. Daqui a pouco eu vou voltar para essa sala para mostrar um dos quadros. Vou passar para outro ambiente para terminar o que eu estava falando. Dostoiévski, portanto, ele mora nessa casa entre o seu nascimento e 1837. 1837 é uma data extremamente significante na vida de Dostoiévski, porque é a data em que ele perde a mãe. Sua mãe falece de uma forma muito parecida com que algumas personagens vão aparecer,
Mas sua mãe falece em 1837 e o pai, com aquele monte de crianças, acaba destinando-as para diferentes lugares. Na verdade, grande parte dos irmãos de Dostoiévski vão ser criados pelos parentes, mas ele e o irmão mais velho, o Mikhail, né, o irmão mais velho, o primogênito, tem sempre o nome do pai. Então, o pai é Mikhail e o irmão mais velho de Dostoiévski também chama-se Mikhail. E, aliás, o nome de Dostoiévski é Fyodor Mikhailovich, né, que significa filho de Mikhail. Então, ele e o irmão mais velho vão ser enviados para Petersburgo. Então, na verdade, essa história da morte da mãe, claro que por si só já é, né, obviamente, uma guinada na vida de qualquer um, e ainda mais na idade, né, uma idade muito nova, mas o fato dele ir para Petersburgo é que é, digamos assim, na grande narrativa de sua vida, essa guinada simbólica, uma guinada no campo das ideias, porque ele vai exatamente sair de uma cidade, vamos dizer assim, rural, né, ou seja, muito ligada a essa tradição mais, mais da Rússia, enfim, do campo, né, para uma cidade que é, no caso da época de Dostoiévski, a capital da Rússia e a cidade que é a janela para a Europa, como era chamada São Petersburgo. Quer dizer, uma cidade onde ele vai encontrar a Europa, né? Ou seja, vai começar a ver no seu entorno essa influência ocidental que vai ser, como eu falei antes, um grande tema das suas obras. Essa gravura, ela tem um capítulo que também é muito importante nessa viagem, nessa transição de Moscou para São Petersburgo, que ele vai fazer com seu irmão na idade de 15, 16 anos. Esse capítulo que está expresso na gravura é o que ele, Dostoiévski, vai escrever como sendo a sua primeira grande ofensa, uma ofensa moral, né? E a gente vai entender por quê, e é super oportuno pensar nisso e falar nisso, porque se vê essa ofensa moral traduzida, né, transposta para as suas obras. É muito comum, vai ser muito comum essa imagem de violência que a gente vai estar falando agora. O que a gravura representa como capítulo real da vida de Dostoiévski? Quando ele está indo para São Petersburgo, numa Rússia, né, então ele vai para lá em 1837, a Rússia não tinha nenhuma falar rodovia não, ferrovia, né? Não tinha estrada de ferro, não tinha trens funcionando nesse imenso território que é a Rússia, né? Que já era a Rússia. Ou seja, na verdade, a gente pode dizer que a Rússia de então era basicamente Moscou e Petersburgo, né? Ou seja, aquilo que a gente vai chamar de Sibéria, a gente chama de Sibéria, já era chamado, né? Era uma região bastante inóspita, né? Ir para a Sibéria, como ele vai, como preso político, é mais ou menos ir para a Lua na época, certo? Então, uma região muito inóspita, muito afastada, geograficamente distante e mais ainda pela ausência de transporte como a estrada, como o trem, né? Bem, então ele está indo, como é que ele vai para Petersburgo? Ele vai, né, de carruagens, né? E o que ele vê aí, o que essa imagem mostra, é um episódio quando ele está indo para Petersburgo, né? A gente imagina que fazer transporte a cavalo, né, com carruagens, o que acontece naquela viagem, que era uma viagem de cerca de 600 quilômetros, né? O que acontece? Os cavalos são trocados, tem estações para trocar os cavalos, né? Os cavalos cansados param, alguém vai lá, desatrela os cavalos, atrela cavalos novos e a viagem prossegue. Então ele estava numa dessas estações e chega, podemos imaginar que essa imagem aí que a gente está vendo, né, chega a uma dessas carruagens do Correio, ou seja, do Estado, né? Um funcionário estatal conduzindo ali a correspondência e o material, enfim, de então. O que ele percebe? Então aqui a gente começa a falar, deixa eu mudar aqui o ponto. Começa a falar. Ele percebe o seguinte, que o oficial, não é exatamente como está aqui, né, mas é o que vai ser tirado daqui. O oficial do Correio, aquele representante do Estado, e logo um nobre, né, significa estar dentro das carreiras da burocracia estatal, ele açoitava o condutor, que era de origem do camponês, né, camponesa,
que por sua vez açoitava os cavalos. E essa imagem da pessoa, do oficial, açoitando o camponês, e o camponês açoitando o cavalo, ou seja, uma violência que passa adiante, uma violência que é feita de cima para baixo, no sentido da sociedade, e que faz com que a sociedade vá repassando, né, esses atos de violência, essa violência à frente, para Dostoiévski era a imagem da Rússia de então. Isso é muito interessante pensar, porque não só porque vai passar para dentro das suas obras, para entender também que desde muito cedo a violência contra os camponeses por parte estabelecida da sociedade russa, da elite russa, dos nobres russos, foi um incômodo para Dostoiévski. Vamos olhar, antes de sair de Moscou e ir para Petersburgo, vamos olhar exatamente a propriedade rural que o pai de Dostoiévski comprou. A gente também não consegue nenhuma imagem mais perto, a gente consegue só olhar aqui de fora. No momento da imagem está tendo uma exposição de Dostoiévski lá. Vamos olhar ao redor enquanto eu falo o que eu quero explorar aqui. Então, lembrando, né, essa propriedade rural foi comprada pelo pai em 1831, quer dizer, Dostoiévski tinha 10 anos, e ele passa a frequentar a propriedade que possuía servos, né, ou seja, camponeses escravizados. E daqui, ou seja, aqui, melhor dizendo, ele tem uma experiência de contato com esses servos, que obviamente, sendo explorados e açoitados, eram tratados muito próximos de animais, né? Se não, às vezes, pior do que os animais, né? Muitas vezes. Mas ele tem uma experiência muito importante aqui, que ele vai depois colocar em sua obra. A experiência que aparece como um conto chamado O Mujik Marei. Mujik é camponês em russo, e Marei é o nome de um desses servos da propriedade. Então, esse contato, eu vou voltar a essa história mais à frente, quando a gente estiver visitando a prisão. Então, esse contato com os servos fez com que Dostoiévski crescesse vendo a realidade, mas incomodada com ela. Em grande medida, esse incômodo com a realidade da condição dos camponeses de então vai ser, em grande medida, o motivo da sua prisão política, que vai acontecer mais tarde em São Petersburgo. Mas então, sem adiantar muito a história, vamos para Petersburgo para ver aonde que o pai de Dostoiévski colocou o seu filho, né, após a morte da mãe. Não só ele, como o Mikhail, né? Ele e o irmão mais velho foram enviados para Petersburgo, lembrando a capital, para estudar aqui. Né? Isso aqui que a gente está vendo é o castelo Mikhailovsk, um castelo construído por Paulo I. Paulo I era filho de Catarina a Grande, né? Catarina II, a imperatriz possivelmente mais famosa, né, do período imperial russo. Então a Catarina teve um filho, Paulo I, que governou, não muito. Ele morre em 1801, assassinado nesse castelo. Castelo este que ele construiu para se proteger. Então vejam que interessante. Vejam só, é um castelo, o quanto que é paradoxal, né? Um castelo construído para que o Paulo I não fosse assassinado, e ele o é aí dentro. Vocês vejam que aqui na frente, né, dá para ver o fosso, né? O castelo é todo protegido, mas não foi suficiente. Vamos dar uma olhada na Petersburgo, porque é uma oportunidade de a gente estar lembrando que a cidade de Petersburgo é uma personagem importante na vida e obra de Dostoiévski. Hoje a gente olha uma cidade naturalmente muito diferente do que foi na época de Dostoiévski. Em princípio, o que a gente vê é uma mudança nessa região que a gente está olhando, né, no padrão, né, econômico. Na época de Dostoiévski, São Petersburgo tinha uma miséria nessa região que a gente está olhando e vai estar olhando muito maior do que hoje se vê. Então, é uma Petersburgo que já passou pelo período soviético, chamada Leningrado, e que teve toda a atenção dos soviéticos para uma reconstrução e assim por diante. Mas é uma cidade que ainda hoje, né, assusta, e parte disso a gente vai ver hoje, mais na viagem específica de sábado, dia 13, assusta pelos contrastes entre palácios
absolutamente, né, suntuosos, com moradias comuns, digamos assim. Então, nós estamos olhando aqui, essa praça que a gente olha aqui, é uma praça chamada também Mikhailovsk, que é de frente para o castelo. Muito bem, então Dostoiévski vem para aqui, em 1837, estudar, porque aqui era a escola de engenharia. Então nós já estamos um período após o que eu contei do assassinato de Paulo I, mas o que interessa aqui na história de Dostoiévski, ele vai estudar aqui, vamos olhar de dentro, olhando o castelo mais uma vez, vai estudar no período que isso aqui, portanto, era a escola de engenharia militar. Aqui ele fica até 1843. Na verdade, ele sai daqui, como o pai queria. Em 43, o pai já tinha morrido também. Isso também é uma parte muito interessante da biografia, muito interessante e forte, né? Eu sempre falo, tenho que falar aqui também, que a vida de Dostoiévski é um livro em si, né? É uma história forte, um romance poderoso em si, porque, de fato, tem capítulos extraordinários, né? Que na época não eram vistos como extraordinários por ele, né? Vale dizer, que são trágicos, porque ele perde a mãe em 37 e perde o pai em 39. E vejam, a morte do pai, quando ele estava cursando aqui, me aproximar daquele monumento para falar dele, a morte do pai, portanto, enquanto ele estava estudando nessa escola de engenharia, é de uma forma que leva a uma suspeita de que tenha sido assassinado pelos seus servos, pelos camponeses. O pai entra após a morte da esposa, mãe de Dostoiévski, o pai entra num declínio acentuado, né? Vai se tornar alcoólatra, então o alcoolismo e uma certa violência maior do que Dostoiévski presenciou, porque apesar de, na Rússia de então, a violência contra crianças, né, bater nas crianças era bastante comum, não consta que o pai de Dostoiévski tenha sido violento com os filhos, muito pelo contrário. Então, aparentemente, após a morte da mãe, é que ele cai num declínio muito forte no campo moral, inclusive com suspeitas de que tenha abusado sexualmente de uma jovem camponesa, né, serva da propriedade dele e assim por diante. Então ele acaba sendo assassinado, ou pelo menos essa é a possibilidade, e é a maneira com que Dostoiévski entende a história. Tá? O fato é que não está claro, historicamente falando, não está claro se ele foi assassinado da maneira com que entrou para a história, ou melhor, como foi entendido por Dostoiévski. Mas para a gente aqui interessa que para Dostoiévski ele foi assassinado pelos seus servos, né? Ou seja, a violência, aquilo que estava na imagem da carruagem ali, né? A violência que passa adiante, né? Exatamente o discurso de ódio que fomenta mais ódio, a violência que fomenta mais violência, e assim por diante. Nós estamos vendo o monumento a Paulo I, exatamente o czar que tentou fugir da morte no local em que foi assassinado, esse castelo. Então, quando Dostoiévski termina seus estudos aqui, né, ou seja, é formado como engenheiro militar, em 43, ele exatamente, ele chega no lugar onde o pai queria que ele chegasse, ter uma posição dentro da burocracia russa para que não seja, né, não seja levado à miséria, a condições muito pequenas de vida, né, difíceis de viver. Aqui ele mora, não, perdão, aqui ele estuda, e vamos ver então onde ele morou naquela época. Então nós estamos, naturalmente o prédio está bastante modificado, mas seria esse prédio aqui, tá? Não sei dizer o quanto está modificado, difícil ter todas as informações, mas certamente praticamente outro prédio, né? A gente está numa avenida chamada Ligovski, que é o local onde Dostoiévski viveu enquanto estudou ali naquela escola de engenharia, né? Dando uma olhada aqui na cidade. Enquanto ele viveu aqui, ele já começou, enquanto ele viveu aqui e estudava, né, lá na escola de engenharia, ele já tinha começado sua iniciação em literatura. Dostoiévski é um escritor, e uma parte muito interessante dele, que inclusive é um contraste
em relação... Eu vou me aproximar aqui de uma entrada que eu quero mostrar uma coisa para vocês. É um contraste muito grande com outros grandes autores do mundo russo, como Turgenev ou o próprio Tolstói, é que Dostoiévski escreveu o tempo inteiro. Em 43, quando ele sai da escola de engenharia, ele não era um escritor. Ele vai se tornar um escritor conhecido 3 anos depois. Mas ele já começa a escrever. Ele começa a fazer traduções, começa a escrever pequenas histórias, mas sem concluí-las, né? Sem ter nenhum destaque específico. Mas a ideia que eu quis dizer é, ele vive realmente, depois que ele pede baixa do exército, ele vive realmente da literatura, o que não é verdade, como eu falei, para Turgenev e para Tolstói, né, que eram nobres que tinham condição bem mais vantajosa financeiramente falando do que Dostoiévski. Dostoiévski era um proletário das letras, como ele mesmo coloca. Nós estamos de frente, né, na verdade, de costas para onde Dostoiévski morou e de frente para um shopping center, né, uma galeria, está escrito aqui a galeria. Mais um shopping center, em suma. Ou seja, a gente está de frente para aquilo que, em grande medida, era uma questão para Dostoiévski, né? A introdução do capitalismo, a introdução das ideias ocidentais. Então, vejam, embora eu tenha dito, lá na visita a Moscou, que Dostoiévski e Lenin ocupam espectros opostos, políticos opostos, né? Isso não significa que o Dostoiévski seja um capitalista, né? Quando a gente fala o oposto do Lenin, o comunista conhecido, a gente pensa no capitalismo. Não é isso. É porque, na verdade, como já é patente, né, ou já deveríamos ter notado, né, a realidade é muito mais diversa do que só dois lados, né? Ou preto e branco, né? Ou como disse, né, em aquele outro livro, filme, 50 tons de cinza, não é isso? São muitos tons de cinza entre o preto e o branco. Então, na verdade, não é tão simples assim pensar que por Dostoiévski estar do outro lado de Lenin, ele ser um capitalista. Não é verdade. O fato é que ele tinha aversão ao capitalismo como sendo, né, o distanciamento dos interesses mais solidários, né? A mercantilização que o capitalismo representa vai ser algo que Dostoiévski vai combater, inclusive, para lembrar de uma obra que é a mais conhecida, Crime e Castigo, né? A velha usurária que o Raskolnikov mata, ela condensa na personagem essas influências do capitalismo, né? Ela é aquela que explora os demais. Então, o Dostoiévski se posiciona de forma bastante antagônica para esse campo de ideias, digamos. Então, essa rua Dostoiévski viveu aqui, então ele inicia, de fato, a sua seu interesse, a sua produção mesmo literária nesse local, enquanto ainda estava na escola de engenharia. Vamos visitar o local onde ele morou, quando de fato se transformou em um escritor, né? Um local que agora é um museu. Então a gente vê aqui, né, o Museu Dostoiévski. Na verdade, esse local aqui é interessante porque Dostoiévski morou aqui em 2 momentos diferentes da sua vida. Nós estamos agora em 1846. 1846 foi o momento em que ele... olha só, estou vendo aqui, o Danilo comentou o Crocodilo, perfeito. O Crocodilo é um conto, não é esse momento que a gente está agora, mas é um conto inacabado que Dostoiévski escreve, em que, de fato, essa presença do capitalismo na Rússia é colocada de uma maneira incrível, né? Danilo deve ter lido, né? E é contado de uma forma imperdível, grande leitura. Mas então, voltando aqui, em 1846, Dostoiévski morou aqui pela primeira vez, e foi exatamente o ano em que ele publica sua primeira obra, seu primeiro livro, chamado Gente Pobre. Livro este que ganhou rapidamente o gosto do principal crítico literário de então, que era o Bielinski. Então, vamos olhar ao redor enquanto eu conto essa história. Bielinski era o crítico literário de renome da época, ou seja, aquele que, de fato, poderia colocar um escritor nas nuvens ou no subsolo, digamos assim, e ele acaba, né, o Dostoiévski acaba caindo na graça de Bielinski, com Gente Pobre. E justamente cai, é interessante porque o primeiro livro de Dostoiévski, ele escreve 2, publica, né, 2 no mesmo ano.
tanto o Gente Pobre quanto o Duplo. O primeiro, Gente Pobre, como eu falei, caiu no gosto de Bielinski, maravilha. Bielinski colocou ele como o sucedâneo de Gogol, não pouca coisa, né? Então, aquele gigante que foi Nikolai Gogol tinha um sucessor que estava ali aparecendo na escrita de Dostoiévski. Então, não é um pequeno elogio. Mas o mesmo que colocou o Dostoiévski em destaque é aquele que vai colocar embaixo depois que Dostoiévski publica o segundo livro, chamado O Duplo. E a razão para isso é muito importante porque, de novo, vai estar dentro do campo de ideias que a gente vai estar explorando na vida e obra de Dostoiévski. Então, qual é a razão para que Bielinski tenha gostado de um e não gostado do outro? Porque o primeiro, ele é uma obra incrível, né? Uma obra no qual você tem duas personagens que se correspondem, é uma troca epistolar, né, de cartas, um senhor e uma jovem, e eles vivem condições de miséria na vida, né? São miseráveis na sociedade russa. E o Bielinski gostou por isso, porque a obra parece como uma crítica social. Ou seja, o Bielinski representa aquilo que nos anos 40 estava marcado nas Petersburgo de então, que era as influências do Ocidente, né? Ou seja, aquilo que eu já falei na própria imagem de São Petersburgo, né? De janela da Europa, mas aquilo que vinha como sendo o que eu falei, né, a crítica social dos romances franceses, né, que já mostravam esse tipo de abordagem, das ideias liberais que procuravam mostrar que a sociedade russa, né, tinha problemas. Então a literatura deveria ser uma literatura, né, de denúncia. E Gente Pobre mostra isso, né, denuncia essa condição dos moradores de Petersburgo. E por que o Duplo não tem a mesma aceitação? Porque o Duplo é uma obra que, embora ela esteja falando também com condições não exatamente miseráveis, porque a personagem principal tinha um lugar na burocracia, mas era bastante pobre, né? Ou seja, mostrando a desigualdade da sociedade, mas é uma obra psicológica, né? É uma obra que traz essa marca do escritor, que é a marca da gente viver a personagem por dentro. Quer dizer, qual é a grande marca da obra, da literatura de Dostoiévski, que já começa a aparecer em 46? A marca das ideias encarnadas, né? A marca de que suas personagens são verdadeiros conceitos que ganham pernas e braços e agem no mundo em função desses conceitos. Então, o caráter psicológico, ou seja, o caráter de entrar dentro do campo das ideias de cada personagem, de cada subjetividade, é a grande marca e o grande atrativo desse escritor, né? Isso, portanto, já aparece em O Duplo, no qual a personagem ela tem né, um transtorno mental, porque ela se vê duplicada, né? Ou seja, é a questão de uma perturbação mental, né? Não diria uma doença, mas um distúrbio mental, ou seja, grande tema, né? Psicológico, e isso, portanto, mudou a aceitação dele naquele grupo de então. Mas Dostoiévski, como a gente falou, tinha um incômodo, né? Um principal incômodo, que era a injustiça em relação aos servos. Se Dostoiévski não era exatamente um revolucionário, da mesma maneira que posteriormente o Lenin vai ser, mas naquela época o Tchernychevsky, que daqui a pouco vai ser, vamos falar dele, e outros personagens, né, de modo geral, não precisa nomeá-las, se ele não é exatamente um revolucionário, né, ele tinha sim uma vontade de mudança social. A gente está numa praça chamada Praça Turgenev. Turgenev também é um dos grandes escritores da literatura russa, foi contemporâneo de Dostoiévski, foi amor e ódio, né? Eles se bicam e se amam ao longo da vida, mas, a despeito disso, é um grande escritor e autor de Pais e Filhos, obra fundamental, seminal da discussão política que acontece na Rússia de então. Mas a gente está nessa praça não para falar de Pais e Filhos, porque Pais e Filhos é uma obra da década de 60. Nós estamos ainda nos anos 40.
né? Nós estamos exatamente em 1847, porque nessa praça não existe mais o prédio, como eu falei, a cidade, né, bastante reformulada, mas aqui, dando uma voltinha na praça, enquanto a gente comenta, aqui morava um personagem que tem um papel importante na história de Dostoiévski, chamado Petrachevski. Petrachevski era um dos intelectuais da São Petersburgo dos anos 40 e que, assim como outros intelectuais, montou em um apartamento que ele tinha nessa praça, no meio da praça, montou um círculo literário em seu apartamento chamado Círculo de Petrachevski. Ou seja, um lugar onde diferentes personagens da cena intelectual de São Petersburgo, então estou falando de basicamente escritores, né, poetas e escritores, passam a frequentar e ler textos, né, e discutir assuntos, discutir temas. Então, um ciclo literário que, na verdade, ganhou grande tonalidade política, porque o Petrachevski era um admirador de Charles Fourier. Quem é Charles Fourier? Olha aí o Ocidente. Charles Fourier é um dos socialistas franceses da época, né? Aquele que vai, posteriormente, por Marx, ser classificado entre os socialistas utópicos, né? Mas isso é uma fala posterior do Marx, que vai sugerir um socialismo científico. Mas aqui nós estamos no Charles Fourier, nesse socialismo francês, que está influenciando, sim, a intelectualidade russa. Então, o que acontece é que esse Petrachevski, que monta esse grupo, do qual Dostoiévski começa a frequentar em 1847, né, dá tonalidades bastante revolucionárias, digamos assim, para esse círculo. O que acontece é que o ano seguinte a esse que o Dostoiévski começa a frequentar, que é 47, ou seja, em 1848 acontece a Primavera dos Povos na Europa, né? Então você tem movimentos revolucionários de caráter socialistas que vão fazer com que o czar, na época, o czar russo, Nicolau I, inicie uma repressão política muito forte na Rússia e principalmente em São Petersburgo. E o que acontece com essa repressão é que esse ciclo de Petrachevski ganha um espião, né? Passa a ser frequentado por um agente do Estado. Isso, em 1848, como eu falei, vai levar o Dostoiévski à prisão em 1849. Vamos ver agora aonde ele morou quando foi preso. Então, em 1849, no dia 23 de abril, nós estamos aqui, né, nesse lado aqui, né? Então, de novo, um prédio, né? Não era o prédio de então, mas nesse local aqui, Dostoiévski morava quando foi preso em 23 de abril, dia de São Jorge. São Jorge, inclusive, é um santo muito importante da Igreja Ortodoxa Russa, mas ele é preso nesse dia porque, pelos motivos que já falei, né? Então tinha lá um agente do Estado infiltrado, e aquela reunião, especificamente, ele mesmo leu um grande texto do Bielinski, com muitos tons revolucionários, assim, eu acho até que bota entre aspas isso, né? Porque não era um ciclo revolucionário, era um ciclo mais próximo de um diretório estudantil do que, de fato, alguém que estivesse ali bolando um ato de rebeldia, né? Uma sociedade muito difícil, não tinha partidos políticos, não tinha imprensa, ou seja, uma coisa muito difícil de imaginar o potencial revolucionário desse grupo. Mas o fato é que eles foram presos por ordem de Nicolau I. Então, em 1849, Dostoiévski é recolhido para a prisão lá na fortaleza de Pedro e Paulo, que a gente vai estar visitando agora. A prisão de Dostoiévski vai fazer com que, deixa eu colocar uma imagem de cima, para a gente olhar a cidade de novo e depois continuar essa visitação. A prisão de Dostoiévski vai na verdade, terminar um período e iniciar outro. Então, a gente está aqui sobre o rio Neva, esse rio que é
que marca, né, o nascimento da cidade de Petersburgo, porque é na foz desse rio que a cidade vai ser inventada, e a palavra inventada é muito importante, né, porque o Pedro I é o fundador de Petersburgo, de São Petersburgo. Em 1703, a Rússia tinha um conflito com o Império Sueco da época, muito poderoso, e o Pedro I decide duas coisas: construir esta fortaleza, que a gente está olhando aqui de baixo, né, em cima do rio congelado, fortaleza de Pedro e Paulo, mas principalmente não só a fortaleza, mas construir a capital, a nova capital da Rússia. Então, o século XVIII dá início a Petersburgo, a São Petersburgo, como capital do Império Russo, e também como dá início, porque o Pedro tinha esse interesse, dá início à influência ocidental na Rússia, que vai ter muitos desdobramentos. Vamos olhar de cima para concluir essa fala. Então, o Pedro ele faz com que esse mundo ocidental dê entrada no mundo russo por São Petersburgo. Então, aqui a gente olha novamente, né, o rio Neva, você tem o principal e aqui esse lado chamado Pequeno Neva. A gente consegue ver uma cidade, como eu falei, era a foz do rio, era um pântano, é uma cidade improvável. Esse olhar de cima, ele ajuda a gente a entender quando Dostoiévski, como eu falei no início, São Petersburgo é uma personagem em Dostoiévski, e a gente entende nessa imagem quando ele fala da cidade abstrata, a cidade mais abstrata, né, São Petersburgo. Porque, de fato, o que acontece na fundação da cidade, né, através do Pedro I, é uma criação de... deixa eu reformular. É uma luta da ciência versus a natureza, ou, se preferir, a cultura versus a natureza. Porque não era um local provável para ter uma cidade, e Pedro, por um capricho, interesses também de abrir uma marinha, construir, né, uma marinha que a Rússia não tinha em destaque na época, enfim, de ser um lugar de abertura para a Europa, mas também de poderio militar, né, Pedro tira do seu capricho, e ele coloca essa cidade para ser erigida em contraponto a muitas vidas que foram sacrificadas para que ela crescesse. Então, Dostoiévski chama de cidade abstrata, por essa questão de que saiu da cabeça de alguém e foi colocada sobre o solo à força, né? E essa luta da ciência contra a cidade faz com que essa cidade tenha sido vítima de muitos retrocessos ou muitas vitórias da natureza, digamos assim, porque ela foi devastada e destruída, isso também modifica as construções que a gente está vendo, por inúmeras inundações. Né? Petersburgo foi, de fato, atingida ao longo da sua história por muitas inundações que tem a ver com o fato de ela ser uma cidade num lugar que não era para ter cidade. Então, essas inundações e todas as mortes dos servos necessárias para construir essa cidade fizeram com que ela tivesse um aspecto, diríamos até, mal assombrado. Né? O mal assombrado nem é melhor dizer, um aspecto malévolo, ou seja, uma cidade que traz uma carga negativa e que vai ser refletida, né, essa carga negativa vai se refletir nos seus moradores, né, vai se refletir nas condições de habitação dos seus moradores. Então, essa parte de fundação e de história da cidade é muito importante entender, porque ela vai dialogar com as histórias. Muito bem, aqui, Fortaleza de Pedro e Paulo, tem também a Catedral de Pedro e Paulo, perceba, uma catedral barroca, né, ainda acentuando essas influências do Ocidente, mas para aqui o Dostoiévski vai ser trazido ali no verão lá, né? Não é o caso da imagem, né, que a gente está vendo de inverno, mas enfim, o verão lá para ficar preso e ser julgado. A gente vai entrar nos porões da prisão, mas é aqui nesse local, chamado Bastião Trubetskoy. Na verdade, esse é um local que hoje é um museu que muitos presos políticos, inclusive do período soviético, estiveram ali. Então, presos políticos do período do Império e depois do período soviético passaram um tempo nessa prisão
E hoje a gente vai olhar, vocês vão ver como é que tem alguns nomes dessas pessoas, né? Desses personagens que passaram esse período aí. Bom, quando Dostoiévski vai ser preso, ele já tinha publicado mais duas obras de destaque nos anos anteriores, que eu acabei não falando agora eu digo, que foram A Senhoria e Noites Brancas. Né? Noites Brancas é publicado em 48, ou seja, ele ainda estava frequentando o ciclo de Petrachevsky e escreve, naquele local que a gente visitou, essa obra Noites Brancas, que vai ser o nosso objeto de interesse maior no sábado, depois de amanhã, na visita mais detalhada aqui por Petersburgo. Aqui a gente visita, portanto, o museu, né? A gente vê aqui, ó, uma imagem, né, de um oficial do corredor, né? Um policial observando a cela. Enquanto Dostoiévski esteve preso aqui, ele passa aqui 8 meses, e é uma situação interessante, no sentido que eu vou falar, porque ele aqui fica preso isoladamente. Então, vocês viram aqui, está dentro de uma cela, então a gente vê as personagens que passaram, né, que passaram por esse local, a cama, uma mesa, né, está reformado, né, como vocês podem ver, um local ali possivelmente para uma latrina, né. Bem, então enquanto ele esteve aqui, ele escreveu um livro, mas o que eu ia falar, quer dizer, claro que é interessante o livro que ele escreveu, Um Pequeno Herói, mas o que é interessante é essa experiência do isolamento. Né? Ele fala, a gente sabe Dostoiévski não só pelas suas obras literárias, como também por inúmeras cartas que ele escreveu, e no caso aqui eu estou citando uma dessas cartas, e também outros textos, né? Não romances nem novelas, que são textos jornalísticos, que ele vai escrever principalmente quando ele foi editor de uma revista, né? Ele e o irmão. Mas então ele comenta que esse isolamento, que vai ser bem diferente do período da prisão na Sibéria, foi e muito importante para ele. Assim, eu digo isso porque a gente passou por um período de pandemia, né, e de isolamento, e que também percebemos como que a parte negativa não precisa comentar, mas como que esse isolamento nos permite um autoconhecimento, né, permite uma viagem para o mundo interior que tem lá o seu lado positivo. Então, essa é mais ou menos isso que Dostoiévski comenta nesse período que ele passa aqui preso, né, sendo julgado, mas passando os dias isolado, né? Só tinha contato com os policiais quando eles traziam os alimentos, né? Com os guardas, perdão, quando traziam os alimentos, e também contato com gente quando ele ia para o tribunal para responder lá os inquéritos. O que acontece é que ele é condenado à morte. Em novembro de 49 ele é condenado à morte, e nas vésperas do Natal de 49, 22 de abril, mais precisamente, ele é levado para ser fuzilado. Então vamos agora ver aonde que ele seria fuzilado. Então ele sai daqui, da Fortaleza de Pedro e Paulo, ele não sabe disso, isso que a gente está contando aqui, essa condenação à morte, perdão, essa condenação à morte e o trânsito dele para onde nós vamos, deixa eu colocar lá, a gente vai para uma praça chamada Praça Semionovsk. A praça hoje é bem diferente da época, inclusive porque passa uma avenida no meio da praça, mas na época não tinha isso, né? A gente está aqui na beira de um canal, o canal Fontanka, canal importante, também uma personagem dos livros de Dostoiévski, né? É muito interessante a viagem para Petersburgo, porque a gente vai visitando lugares que estão relacionados, estão contados dentro das suas obras. Então essa praça, que como eu falei, é cortada agora por uma avenida, era a praça onde Dostoiévski chega com outros, naturalmente outros condenados do mesmo círculo, sem saber exatamente o que ia acontecer. E quando ele desce nessa praça, aí sim ele tem a real, como se diz no popular, porque ele vê o pelotão de fuzilamento e ele descobre que eles tinham sido condenados à morte. E aqui tem uma passagem, como eu tinha dito, né, a prisão de Dostoiévski marca o final de um período e o início de outro. É uma guinada muito interessante na vida de Dostoiévski, que de fato vai ter a morte de um, embora ele não vá ser fuzilado, é óbvio que, né, claro que não vai ser, mas existe sim a morte de alguém aqui. Então, a gente
para eu contar isso, vamos voltar a essa imagem, vamos tentar ver o Dostoiévski saindo da carruagem que ele era transportado e chegando aqui, vendo na praça uma multidão, vendo o pelotão de fuzilamento e entendendo que eles estavam, né, caminhando para o patíbulo. E aí você tem uma situação muito interessante que marca esse nosso escritor, essa personagem, né, a pessoa que ele foi, e naturalmente o que ele vai colocar em suas linhas. A religiosidade. Né? Quando Dostoiévski está ali perante o pelotão de fuzilamento, na verdade o que acontece é que ele está numa fila, né, e os três primeiros, ele era o quinto, os três primeiros são colocados perante o pelotão e já iniciado o processo de fuzilamento. Ele vira para seu companheiro de infortúnio e diz para esse companheiro: daqui a pouco estaremos com Jesus. Então, ou seja, alguém que já entendeu que a vida vai terminar em breve. Né? Daqui a pouco já estaremos com Jesus. E esse companheiro, embora perceba como que eu falei há pouco, né? São muitos tons de cinza quando a gente olha, quando a gente se aproxima das histórias. Esse companheiro, apesar de estar preso com ele, né, ter sido preso com pela mesma repressão política, nesse item e em vários outros, pensa de forma muito diferente. Esse companheiro responde para ele que nada, daqui a pouco seremos pó, seremos nada. Esse companheiro incorpora o niilismo, que é um desses rótulos que a gente pode dar para essa influência ocidental na Rússia. Né? O niilismo, ou seja, o nada, a presença a ausência completa de uma crença de que há uma vida após a morte. Né? Ou melhor, que a vida não acaba, né, com a morte. E esse ponto é interessante, né, porque para Dostoiévski apareceu de uma forma, e dá para imaginar, né, de uma forma inequívoca, de uma forma absoluta, que ele e esse seu companheiro, em função dessa visão sobre a transcendência, estavam interiormente de forma muito diferente. Tentar ser mais claro. Que ele, acreditando que dali a pouco estaria no paraíso, e esse outro, que não acreditava nisso, teriam dentro de si, no aspecto psíquico, formas muito diferentes de estar vivendo. Exatamente naquele momento final, principalmente naquele momento final. Mas se a gente tirar daquele momento final, e vamos jogar para as suas obras, as suas grandes obras, que serão exatamente aquelas que virão após esse momento, ou seja, daqui ele vai preso. Né? Vou terminar essa história para a gente ir para a prisão. Mas está terminando uma história aqui e que vai começar o período das suas grandes obras, como Crime e Castigo, quase impossível não citar, aonde as personagens vão incorporar essa questão. Ou seja, se eu acredito ou não que a minha vida tem continuidade, como que isso se reflete no meu cotidiano? Ou invertendo, como é que eu ajo no meu dia a dia influenciado pelo acreditar ou não que a minha vida continua? Né? Então, essa questão que Dostoiévski vive aqui vai marcá-lo daqui para frente, né? Para sempre. Então, nós estamos em 49, finalzinho de 49. O que acontece, como a gente já sabe que ele não foi fuzilado, o que falta contar a história? Antes do pelotão de fuzilamento receber a ordem de fogo, né, e executar os prisioneiros, entrou de forma, né, teatral um representante do imperador Nicolau e leu o indulto. Então, aqueles prisioneiros que teriam mortes biológicas, na verdade, terão mortes cívicas, mortes políticas, mortes sociais. Serão degradados, serão exilados para a Sibéria. Eles vão cumprir um período de pena na Sibéria, no caso de Dostoiévski, 4 anos, e depois permanecerão lá para sempre, porque o exílio na Sibéria era parte de um projeto do Estado de não só de punição dos prisioneiros, mas de ocupação do território siberiano. Então, os condenados, após o período de condenação, eles ficavam como colonos na Sibéria. Então, Dostoiévski tinha esse futuro, né, nesse momento.
Então, o que acontece, portanto, ele é condenado à Sibéria e ele parte no Natal desse ano. Nós vamos visitar a prisão. O caminho para a Sibéria vai ser contado, na verdade, no dia 20. Esse caminho que a gente está fazendo rapidamente aqui, ele vai ser contado, explorado, no dia 20 de novembro, com a viagem Caminhos do Exílio, onde eu vou explorar não só o conceito de exílio filosoficamente, mas também mostrar a viagem dele e algumas considerações que aparecem na obra Recordações da Casa dos Mortos. Por enquanto, a gente vai só olhar o museu, o que é, na verdade, isso era uma fortaleza militar, e ele ficou num presídio dentro da fortaleza. Alguns prédios da fortaleza resistem, aqui você tem o portão Tobolsk, mas você vê que grande parte da construção, dos muros, não existem mais. Aqui você tem diferentes museus da história russa. O próprio Dostoiévski tem mais uma estátua nessa cidade que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O que acontece é que, então, Dostoiévski chega na Sibéria em fevereiro de 1850 para cumprir 4 anos de prisão de trabalhos forçados. A gente vê aqui os prédios de administração, possivelmente o prédio aqui mais baixo é o alojamento, difícil dizer se foi onde ele ficou. Nós vemos aqui uma reprodução da paliçada, do muro dessa fortaleza. E Dostoiévski, portanto, passa 4 anos aqui aprisionado, não só aprisionado na prisão, mas também aprisionado por correntes nos pés, nos 2 pés. Ou seja, os galés, como se chama, eles eram enviados para cá para trabalhos forçados, que fazia parte também desse processo de ocupação da Sibéria, Então, os trabalhos forçados dos prisioneiros, e eles passavam todo o tempo acorrentado. Então, vejam, eu falei há pouco como que a vida de Dostoiévski é quase um romance do próprio. Esse é um capítulo muito interessante. Quantos escritores, claro que tem vários fabulosos, eu não sou daqueles que procura dizer esse é o maior, eu acho que tem vários grandes escritores, Dostoiévski, sem dúvida, está entre eles, mas eu arriscaria dizer que, se bem que tem outros que puxaram cadeia, no próprio Brasil, como a gente sabe, Graciliano Ramos, entre outros. Mas eu quero dizer assim, quantos passaram na Sibéria 4 anos acorrentados? Então, é uma condição bem particular desse que a gente está estudando, e que, mais do que isso, e esse é um ponto fundamental desse exílio, mais do que isso, preso com os camponeses. Então, vejam, deixa eu colocar a gente em outro lugar aqui de Omsk, vamos visitar a estátua que ele tem aqui nessa cidade. Uma estátua que fala bastante do período dele. Então, como eu estava dizendo, ele passa 4 anos convivendo com os camponeses. Embora existissem nobres presos, nobres como ele também presos, a grande massa eram de camponeses. Então, aqui está a estátua de Dostoiévski, pegamos um dia de inverno, de Dostoiévski, carregando uma cruz, ou seja, carregando aí o seu sofrimento. E aí, pensar nesse convívio com os camponeses é fundamental para entender o que vai acontecer, porque o próprio Dostoiévski vai dizer que esse período na prisão é uma conversão que ele passa. Ele tem uma conversão das suas convicções. Sem entrar nos detalhes que vão ser colocados em outro momento, o que interessa para a gente é que aqui Dostoiévski aprende quem é o povo russo. Porque aqueles camponeses que a servidão tanto incomodava Dostoiévski, que ele teve o episódio do Mujik Marei, que eu vou comentar agora, e que ele, em São Petersburgo, participou de círculos que, em parte, o grande incômodo, o movimento de crítica social e de mudanças sociais passavam pelo incômodo da servidão dos camponeses. Mas os nobres, São Petersburgo era uma cidade, não tinha nada de rural. Ou seja, aqueles nobres da intelectualidade que ali estavam debatendo os assuntos não conheciam os camponeses. E é isso que vai entrar na fala do Dostoiévski, no pensamento do Dostoiévski. Eu aqui pude conhecer quem são de fato os camponeses. Claro, aqueles
né, que estavam presos, obviamente, tinham algum tipo de crime nas suas costas. Mas até mesmo esses crimes, né, os crimes cometidos pelos camponeses e também pelos nobres, né, a grande parte dos nobres que estavam lá eram crimes políticos, né, eram prisioneiros políticos, né, porque crime político é questionável, mas eram prisioneiros políticos. Ele conhecer essa alma dos camponeses. Então, essa mudança que ele passa, essa conversão, tem muito a ver com aquilo que ele vai, a partir desse momento, ou seja, nós estamos na década de 50. Né? A década de 50 é a década da Sibéria. Ele vai sair da prisão e vai morar em outro local que eu vou contar na sequência. Mas eu quero dizer o seguinte, é a década na qual esse período na Sibéria faz com que ele retorne para Petersburgo, na década de 60, e comece a colocar em suas obras exatamente aquilo que ele aprendeu. Ou seja, que existe no povo russo, nos camponeses russos, né, nesse solo russo, que inclusive é um termo que ele usa do russo, alguma coisa tipo potva, né? Como eu falei, meu russo é precário, então é só isso que eu vou falar. Mas é a questão do solo, dessa ligação com o solo que os camponeses tinham. Uma legitimidade russa que estava ameaçada por essa invasão ocidental. Então daqui ele sai quase como se fosse, né, quase como se tenha sido, né, quase como de fato fez, um porta-voz dessa tradição russa de resistência à influência ocidental. Por isso, em grande medida por isso, que ele vai ser, posteriormente, por Lenin, né, execrado, considerado um reacionário, porque de fato ele sai aqui para defender a Rússia czarista. Ele era contrário à servidão dos servos, mas defendia que era necessário a Rússia czarista cristã como salvação da Rússia. Então, esse período é muito importante, e ele, terminada a prisão, ele vai para uma cidade, na época chamada Semipalatinsk. Eu não consigo uma imagem do Google lá do solo, então vou colocar fotografias. A gente está vendo de cima, né, a cidade onde ele morou, perdão, a casa onde ele morou, não no início. No início ele chega ali como soldado, mas ele passa de 54 a 59 nessa cidade chamada Semipalatinsk. Atualmente é no Cazaquistão. E essa cidade, vamos ver como foi a casa que ele morou. Então, em 5 anos, coisas aconteceram, vou contar na sequência. Essa é a casa. Essa é a realidade dele, né? O uniforme militar junto com outro militar. A gente percebe os traços étnicos daquele povo siberiano ali, né? O que seria hoje os cazaques, né? Poderia dizer. Ou seja, exatamente essa diversidade étnica da Rússia, que é fascinante. A casa hoje está anexada a um museu. Então, essa cidade tem esse museu de Dostoiévski. Muitas cidades têm museu de Dostoiévski, quer dizer, não muitas, claro que não muitas, mas as cidades onde Dostoiévski morou, ainda que por tempos menores, né, acabaram tendo uma celebração a esse autor. Então, esse é o local que a cidade está. Tem novamente aqui uma estátua, né, dele como uma figura militar importante daquele momento. Ele estava nos limites do Império Russo, então era uma região de conflagração ali, uma defesa de território, né? Então você tem ali o militarismo bastante exaltado. E só, né? E só. Então, na verdade, é que Dostoiévski, nessa condição, viveu uma solidão intensa, embora não estivesse mais na solidão da cela lá na Fortaleza de Pedro e Paulo, vivia aqui uma solidão muito grande. E ele acaba conhecendo sua primeira esposa, Maria. Aliás, é interessante porque os nomes russos, como eu falei, são difíceis de falar, para mim, pelo menos, mas uma coisa eu dei sorte para falar, porque Dostoiévski teve 2 mulheres com nomes fáceis, Maria e Ana. Né? Então, Maria ele conheceu na Sibéria. Conheceu a Maria enquanto ela estava, na verdade, casada. Ela era uma mulher casada com um homem também em franco declínio, um homem que tinha perdido já o emprego, tinha perdido os limites, podemos dizer, né? Totalmente devorado pelo alcoolismo, e acaba morrendo. Então, Dostoiévski se aproxima da família. Eles são uma família que tinha um filho, que vai passar a ser o enteado de Dostoiévski durante toda a vida. Então, a Maria tinha um filho chamado Pavel, que é Paulo em russo, mas o apelido é Pasha.
E ele se aproxima da família, ele se apaixona pela Maria. Quando o marido morre, ele vai fazer a proposta de casamento. E eles acabam se casando numa cidade ainda mais afastada daqui, uma cidade chamada Novokuznetsk. Na verdade, a Maria tinha vindo para cá com a família, saiu de Omsk, que veio para cá. Essa casa aqui é a casa onde ele morou. Na verdade, morou não, ele ficou algumas semanas aqui no casamento. Mas então, antes de chegar nisso, a família da Maria vem para aqui, passa a morar aqui. Quando o marido morre, eles estão aqui. Dostoiévski consegue, né, que ela aceite o pedido de casamento. É uma história bem novela mexicana, eu estou cortando os detalhes. E o fato, então, que em 1857 ele casa aqui. Né, ele faz o casamento com a Maria. Aqui do outro lado da rua tem uma casa bem parecida com aquela de Semipalatinsk, que é um museu também. Né, o Museu de Dostoiévski, que conta aí essa história com, obviamente, os objetos, né, imagens da época. Então, nós estamos em 1857. Ele, por enquanto, não tem data de regresso para Petersburgo. Como eu falei, ele está dentro de um programa de ocupação da Sibéria. No caso, esse serviço militar que ele presta faz parte da condenação dele. Né? Ele é condenado a 4 anos de trabalhos forçados, como galé, e depois, por um tempo indeterminado, servindo o exército. O que acontece é que, como ele já era um escritor, já tinha feito alguma fama como escritor, ele consegue cair na graça de alguns personagens importantes da burocracia estatal. Então, em 1859, e ele também começa, um ponto importante que eu estava pulando, ele começa a manifestar aquilo que vai ser sua companhia, né, a vida inteira, a epilepsia. Né? Dostoiévski era epilético, e durante o período de prisão e da Sibéria, os eventos de epilepsia, né, as crises, passaram a ser mais comuns. Inclusive, consta que, ao voltarem, né, eles estão aqui nessa cidade, eles voltam para lá onde nós estávamos, para Omsk. Desculpa, falei errado agora. Para Semipalatinsk, né? Eles voltam para lá. É lá que ele está morando. Ele veio aqui só para o casamento, porque a Maria morava aqui. Ele volta casado para aquela casa que a gente visitou. E a Maria vivencia um episódio de ataque epilético muito forte, e que aquilo marcou gravemente o casamento deles. Então, esse episódio de epilepsia, né, começa a acontecer nesse período. E por isso, ele pede, né, a baixa do exército, ele vai para a reserva reformado como tenente. Em 1859, ele retorna para São Petersburgo. Vamos, então, retornar para Petersburgo para ver aonde ele foi morar assim que ele retorna para a cidade. Né? Então, esse retorno, como eu quis deixar claro, né, ele foi uma conquista, né, usando relacionamentos, né, usando a sua doença. Não, quer dizer, usando a doença parece uma coisa leviana, mas enfim, né, teve um papel importante, porque a previsão é que ele fosse ficar lá, né, que ele ficasse lá. A gente está, então, de frente para o prédio, né, onde ele teve um apartamento no retorno dele para Petersburgo. Nós estamos agora, então, iniciando a década de 60. Então, essa década de 60 ela é muito importante na história russa e na história de Dostoiévski. Porque a década de 60 vai ser, primeiro, o czar agora já não é o Nicolau I, que foi o grande ditador desse império, quer dizer, todos eram, né, mas o de mão pesada, né, que acabou a história da prisão, como eu falei. Ele morre em 1855, né, enquanto o Dostoiévski estava na Sibéria. Então, quando ele retorna, vamos dar um giro na cidade enquanto eu falo, quando ele retorna, quem é o imperador, né, o czar, é o Alexandre II, Alexander II. Aquele que vai passar para a história sendo conhecido como o czar libertador. De fato, Alexandre II assume com uma expectativa muito grande desses intelectuais que queriam uma mudança na sociedade. Né? Ou seja, colocaram uma expectativa muito grande no governo do Alexandre II em relação às reformas liberais.
Ali no horizonte é uma catedral que a gente vai visitar daqui a pouco. Então a gente está aqui ficando só espiando. Então Alexandre II vem com essa expectativa, né, com essa promessa. Acontece não exatamente como se esperava, mas acontece algo sim. Em 63, a libertação da servidão, né? A abolição da servidão. Então, a partir de 1863, os servos, ou perdão, os camponeses não são mais servos. Então, de fato, os anos 60 vão ser bastante importantes. E Dostoiévski morou em lugares diferentes, como a gente vai estar olhando na sequência. Mas nessa rua, nesse local, chamado Rua do Exército Vermelho, ele morou e aqui ele começou a escrever o Recordações da Casa dos Mortos. Exatamente o livro que vai contar de uma forma não uma biografia romanceada, um romance biográfico, ou seja, não é exatamente apenas uma autobiografia, mas tem lá elementos da sua história. Ele vai contar a passagem pela prisão, né? Então, Recordações da Casa dos Mortos, ou segundo a tradução mais recente do Paulo Bezerra, Escritos da Casa Morta, é a obra que Dostoiévski escreve. Nós estamos mais de 5 anos depois da saída dele da prisão, né? Mas ele começa a escrever que vai ser influenciada, né, inspirada por passagens do seu período de prisão, que naturalmente, quer dizer, não sei se é naturalmente, mas para mim é imperdível. E a gente já fez, inclusive, com muitos que estão aqui, um curso com esse livro. Também, enquanto ele estava aqui, ele inicia o que eu falei há pouco, que vai ser um papel importante de Dostoiévski na sociedade russa. Ele começa a editar, junto com o irmão, uma revista chamada Tempo. Veja só, a Time norte-americana tem uma antecessora russa, né? A revista Tempo, que ele e o irmão Mikhail começam a editar. E é justamente aí que ele começa a ter mais interação, digamos assim, com o mundo factual, digamos, né? Porque ele vai escrever, vai comentar, vai conhecer a produção de outros autores também no campo literário. Enfim, vai ter, o que eu quero dizer, uma vida mais jornalística, tá? Isso que eu quero dizer. Aquilo que vai se concretizar mais na década de 70, quando ele começar a escrever o diário de um escritor. Tá? Então aqui começa esse caminho. Ainda em 61, então em 60 e 61 ele morou ali. Ainda em 61, ele muda para aqui, onde hoje é um hotel, né? bem na beira do canal Griboidov, um dos canais de Petersburgo, né? Como eu falei, Petersburgo tem esse apelido de janela para a Europa, mas tem um outro também, né? Veneza do Norte, pela quantidade de canais e, consequentemente, pontes, né? Que vai ser um tema explorado no sábado, que a cidade possui. Então, aqui, Dostoiévski morou entre 61 e 63, ou seja, quando ocorre a libertação dos escravos, é aqui que ele está morando, dos escravos, dos servos, né? Mas está valendo também o termo. Ele morava aqui. Hoje é um hotel, como está vendo aqui, né? Dom é casa, né? Então é hotel, casa de Dostoiévski. Essa seria a tradução. Tradução, né? É demais falar que eu estou traduzindo, mas essa seria uma tradução livre, vamos chamar assim. Aqui ele escreve também uma obra importantíssima, porque começa quase como se fosse o primeiro passo dessas obras, desses grandes romances. Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, que é Humilhados e Ofendidos. Aqui também ele começa a escrever obras mais extensas, porque até esse momento os livros são, em grande medida, pequenos, né? Quase com contos maiores, novelas, pequenas novelas. A exceção é Recordações da Casa dos Mortos, que já tem um tamanho interessante, mas Humilhados e Ofendidos começa a ser as obras, começa a marcar essas obras que serão os grandes romances, né? Ele em si não é um grande romance. Os grandes romances de Dostoiévski são os 5 elefantes, como se fala: Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente e Irmãos Karamazov. Sendo que Irmãos Karamazov é o elefante duplicado, né? São 2 volumes na tradução da editora 34. Então aqui ele mora nesse período inicial da década de 60 e que é marcada por essas mudanças importantes, como era a libertação dos servos.
Também, enquanto ele está aqui, acontecem duas coisas interessantíssimas na vida dele, e que tem a ver, inclusive, com o crocodilo que Danilo mencionou. Ele escreve crocodilo aqui. Né? Ele estava morando aqui quando escreve crocodilo. O que acontece interessante? Ele viaja para a Europa. Então, tudo que Dostoiévski vai falar da Europa tem um ponto de guinada nesse momento, porque até então ele só sabe da Europa por outras, né? por outras informações. Ele não tinha visitado. Então, em 62, ele vai e faz uma grande turnê pela Europa, vai a Paris, vai a Londres, né, a Alemanha também, enfim, vários lugares, encontra com russos que estão exilados, né, exilados a partir do governo de Nicolau I, e vai escrever uma obra sobre essa viagem, chamada Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. E essa obra é interessantíssima, importantíssima, porque mostra isso que eu já venho falando, né, mostra esse incômodo de Dostoiévski com a cultura ocidental. Né, um incômodo muito forte. Ele considera os ocidentais praticamente um bando de idiotas, né, as ideias absurdas, e isso aparece bastante marcado, né, nesse quase que um relato de viagem, né, nesse Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Também aqui, em 1863, ele vai ter a sua revista Tempo proibida pelo czar, né? Aquele czar que era o libertador. Então você vê que é libertador, né? De fato trouxe mudanças, mas entre aspas, né? A revista dele é proibida nesse momento, o que é um grande problema, porque era a fonte de renda dele, né? Lembrar que ele não tinha outra fonte de renda que não fosse as revistas que ele editou, no caso o Tempo foi a primeira, os livros que ele publicava. É daí que ele tirava todo o sustento. E esse sustento, vale dizer, que quando ele vem da Sibéria, deixa eu ir para a próxima casa que ele morou, a partir de 64, a gente chegar no capítulo familiar também importante. Então aqui já é onde ele morou entre 64 e 67. Né? Aparece aqui nessa plaquinha, contando isso aqui. Exatamente, você consegue ver ali, ó, 64 a 67. O resto, para mim, só aqui embaixo que eu consigo ver Dostoiévski alguma coisa, né? Então ele morou aqui nesse período, mas o que eu estava buscando é o seguinte: quando ele vem para cá, quando ele vem para cá, que eu digo, quando ele volta da Sibéria para Petersburgo e morando nesses locais que a gente está visitando, ele está casado, né, com a Maria e está com o seu enteado, o Pasha. Dostoiévski vai assumir esse enteado a vida inteira, porque o que acontece com a Maria é que, enquanto aqui eles moravam, em 1864, ela morre. 1864 é um ano terrível para Dostoiévski, porque ele perde a mulher, a Maria, e também perde o irmão, o Mikhail. Né? Então, acontece essa derrota, né? Esse episódio trágico aqui. Eu estou vendo, a Josi colocou Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Isso aí. Eu falei trocado? Não sei se... Mas tá aí. Esse é o livro que é um relato de viagem, tá? Que ela botou aí. Então acontecem essas mortes que vão ser naturalmente marcantes para ele. A primeira, a perda da mulher, obviamente trágico, mas ele passa a se responsabilizar pelo Pasha. Tá? Ou seja, ele passa a ser, de fato, o responsável por a trajetória desse garoto, desse filho, que vai ser um problema, porque ele vai casar de novo e esse filho vai ser um problema no casamento, como está marcado aí na história dele. E depois a família de Mikhail, o irmão, né, que pela morte do filho, também o Dostoiévski vai se responsabilizar pela esposa, pela Emília, e pelos sobrinhos. Então Dostoiévski, que já vivia a condição financeira bastante complicada, né? Sempre com dívidas, rolando dívidas, etc., ele acaba assumindo mais dívidas, que é o enteado, né? Isso ele já tinha, mas a família do irmão, pela morte do irmão. E mais ainda, eles nessa época, eles também fundam, depois que a Tempo foi fechada, eles fundam uma nova revista, a revista Época, que também depois vai ser fechada.
né? Mas o que acontece é que a revista à época já sofria problemas financeiros com a morte de Mikhail. E ao invés dele da liquidação na empresa, né, na revista, e sanar as dívidas, ele acaba assumindo, o que traz também um peso financeiro muito grande. Ok, Josi, eu li aqui. Só fiquei na dúvida se eu tinha, porque como é inverno e verão, né? Notas de inverno sobre impressões de verão, eu fiquei achando que eu falei notas de verão sobre impressões de inverno. Foi isso que eu achei que eu falei aqui. Obrigado, tá? Bom, aqui também aconteceu, quando eu passeio na rua, aqui também aconteceu a publicação de Crime e Castigo. Morando aqui que ele publica Crime e Castigo. E a publicação de Crime e Castigo, ela acontece, né, na verdade, Crime e Castigo, espera aí que eu cliquei aqui e não era o que eu queria. A publicação de Crime e Castigo ela é importante porque Dostoiévski, pressionado por essas dívidas que eu estou mencionando, ele acaba se comprometendo com o editor a publicar um segundo livro junto com Crime e Castigo, que acabou sendo O Jogador. E ele tinha um prazo muito difícil para fazer isso. E o que acontece é que ele contrata, muito a contragosto inicialmente, uma estenógrafa. Chegamos aqui de novo no canal Griboidov. Ele contrata uma estenógrafa. Essa estenógrafa, chamada Ana, não só vai ajudá-lo a concluir os 2 livros, no caso, Crime e Castigo e O Jogador, como também vai virar sua esposa, né? Depois de 4 meses trabalhando juntos nessa produção intensa, eles trabalhavam o dia inteiro, ele faz a proposta de casamento para a Maria, desculpa, errei agora o nome da esposa, para a Ana, e eles se casam em 1867. Crime e Castigo e Jogador são de 1866, né? 67 também o Jogador, e o casamento é em 1867. Vamos ver aonde eles casaram, ali onde eu já tinha mostrado para vocês, a Catedral de Santa Trindade, né? Essa belíssima igreja que tem as cúpulas azuis pintadas de céu, com estrelas do céu, tem um marco aqui que diz respeito, colocado depois desse período que eu estou falando, mas diz respeito à guerra turco-russa, então o Marco da Vitória, fica numa avenida. Vamos olhar essa igreja de cima, que a imagem é mais bonita. Então aqui ele casa em 1867 com essa que vai ser, não só ajudou a ele, então essa imagem é bem bonita, né? Ajuda ele na produção, como vai ajudar ele na vida. Né? A Ana, de uma certa maneira, salvou Dostoiévski da sua trajetória de viver na penúria, né? Ela organiza, naturalmente nós estamos no início do casamento, né? Mas ao longo da vida ela organiza a vida dele, né? Ela organiza as publicações dele, ela dá um jeito de uma forma muito marcante na vida do Dostoiévski, e de fato, a partir dos anos 70, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, é que Dostoiévski começa a de fato ter o usufruto, começa a aproveitar, digamos assim, a sua qualidade artística, né? Porque até então ele produzia quase que para sobreviver. Não que isso tenha afetado a qualidade, mas a vida dele era bastante sofrida, isso que eu quero dizer, né? Então ele casa aqui, como eu falei, e esse casamento vai trazer todas essas benesses, mas ainda está num período de muita dificuldade, né? O Dostoiévski, ele vai para o exterior em 67, logo depois do casamento, no segundo semestre de 67, Dostoiévski sai com a Ana de Petersburgo, fugindo em grande medida das dívidas, porque os credores estavam atrás dele e poderiam levá-lo à prisão, segundo as leis da época. Então ele vai para o exterior, né? E essa viagem para o exterior, ele vai passar por diferentes cidades, ele vai morar um período em Dresden, na Alemanha, depois em Genebra, depois em Florença. São os principais lugares que ele mora, mas ele passa por outras cidades em períodos menores. De novo aqui a visão da cidade abstrata, né? E esse período de 4 anos, na verdade eles viajam imaginando que vão ficar alguns meses, e passam 4 anos. Então Dostoiévski sai de Petersburgo em 67 e só retorna em 71. No entanto, nesse período de viagem, tem capítulos muito importantes da sua vida.
Primeiro capítulo é no exterior que ele tem a sua primeira filha, né? Ou seja, aquilo que ele buscava já com Maria, que era formar família, mas Maria ela morre de tuberculose, então tinha uma saúde muito frágil e eles não tiveram filhos juntos. Então ele vai ter com Ana. Então, ainda no exterior, né, dessa viagem, ele tem uma filha, a Sofia, em 1868. Uma filha que sobreviveu meses. Com 3, 4 meses, ela morre. Isso, a Ana, a mulher dele, né, a Ana Grigorievna, ela escreve uma biografia também, né? Ela escreve um relato biográfico desse período deles juntos. E ela conta, né, a dor de Dostoiévski, né, o limite da dor, como ele sofreu a perda da Sofia, né? Sempre é oportuno lembrar que Sofia significa sabedoria, mas no russo, Sofia e Sônia são a mesma nomenclatura, mesmo nome, e Sônia é a personagem de Crime e Castigo, né? É a grande personagem, junto com Raskolnikov, de Crime e Castigo. E ele usa esse nome para batizar a sua primeira filha. Também no período de viagem no exterior, em 1869, antes de retornar para Petersburgo, ele publica O Idiota, seu segundo grande romance, de fato uma obra ímpar, maravilhosa, e também tem outra filha. Em Dresden, quando ele está em Dresden em 69, ele tem a sua segunda filha, né? Mas essa não vai sofrer o trágico fim da Sofia, a Lyubov. Curiosamente, é o nome da irmã que ele teve que morreu, Lyubov. Bem, então ele vive 4 anos fora, em Florença. Eu não vou lá porque a gente tem ainda, né, concluir aqui, a gente está no tempo, está bom o tempo, mas eu não vou a Florença para mostrar a vocês. Lá tem um marcozinho na casa em que ele morou, em que ele escreveu durante a estada em Florença a obra O Idiota. Vamos direto para o retorno dele. Em 71, ele retorna. Desculpa, acabei pulando aqui. Ele retorna e vem morar nessa rua. Também é complicado, o prédio é esse à esquerda aqui, mas também é complicado saber o quanto do original tem, né? Então, nessa rua ele vem morar em 1871, retornando, portanto, desse período de passagem, né, de vida na Europa, e naturalmente aqui começa o período mais importante da sua vida, no sentido que eu falei, né, de que ele consegue ter algum conforto material a partir desse período. Ele é alguém muito interessado em jornais, né? Dostoiévski, já desde o período de Crime e Castigo, ele lê a página policial procurando referências, procurando inspiração, procurando temas para as suas obras. Então, ele é muito interessado nisso e ele começa nesse período, que a gente está falando, 71, a partir desse período, ele começa a escrever o Diário de um Escritor. Exatamente os textos que falam do contexto sociopolítico, né? São textos que comentam a sociedade russa, comentam o mundo como um todo, né? A interação russa com o Ocidente e assim por diante. Ou seja, uma parte de Dostoiévski que não aparece explicitamente em seus romances. Então aqui ele vive um pequeno período de 71 e depois ele vai para para uma rua que ele já tinha morado antigamente, mas para outro endereço. Vejam que a gente voltou para essa rua que eu falei que tinha lá a Catedral da Santa Trindade, né? Então ele mora nessa rua de 71 a 73. É aqui, nessa rua, que ele, não, em um prédio dessa rua, em um apartamento, em um desses prédios, que ele produz seu terceiro grande romance, Os Demônios. Os Demônios, que também tem a tradução Os Possessos, é a grande obra, digamos assim, entre aspas, de filosofia política, entre aspas, é claro, mas que não está tão afastado desse rótulo, né? Porque, de fato, Os Demônios ele coloca as personagens estão vivendo dentro da obra o momento agudo da política russa que está acontecendo na realidade, né? naquele momento em São Petersburgo. O próprio Czar II, que é esse czar libertador,
começa a enfrentar uma radicalização da intelectualidade russa. Né? Aqueles intelectuais que tinham intenção de mudanças na sociedade, mas essas mudanças poderiam ser reformas liberais, agora existe uma radicalização do discurso. As mudanças passam por destruição. Essa é a grande diferença entre os radicais, os rebeldes, vamos chamar assim, que é melhor, da década de 40 e da década de 60. Nos anos 60, há a emergência de rebeldes que pretendem colapsar o sistema, né? Enquanto que os mais antigos, né, pretendiam reformar, mas mantendo algo de pé, digamos assim, simbolicamente falando. Então, Os Demônios é uma obra na qual essas questões aparecem. Também é uma obra que acontece em paralelo com uma sucessão de atentados contra o czar II, o Alexandre II, né, o czar Alexandre II. Porque, de fato, ele começa a ter atentados terroristas contra a sua vida. E ele vai ser assassinado por esses radicais mais 10 anos depois desse momento que nós estamos. Nesse momento também, aqui, né, nessa época, ele tem o primeiro, não é mais primogênito, mas o primeiro filho homem, que é chamado de Fiodor, né, ganha o nome dele. Então, agora sim, ele tem um menino para chamar de Fiodor, né, como era a tradição ali na família, na Rússia de então. Nesse período também, eles compram uma casa fora da cidade. É interessante que a gente pensa em São Petersburgo e possivelmente estaremos lá em junho do ano que vem, né? Tem essa viagem para sair, espero que com alguns que estão aqui. Mas os petersburgueses saíam da cidade durante o verão, né? A gente quer ir no verão, mas eles saíam da cidade no verão. Eles ficavam no inverno. E essa cidadezinha, aqui é onde ele morou. Essa é uma casa que Dostoiévski, na verdade, morou, mas assim, ele comprou como uma casa de campo. A cidade chama-se Staraia Russa. Depois eu vou mostrar de cima a distância disso para Petersburgo. Mas eles compram uma casa em Staraia Russa para a qual eles vão no período das férias de verão. E ao longo do tempo, ao longo da década de 70, cada vez passam mais tempo nessa casa. Então a família, a Ana, com a Lyubov e com o Fyodor, né, o filho, passam a morar aqui, enquanto que Dostoiévski fica indo e vindo, né, entre esse local e Petersburgo. Naturalmente, a casa também hoje é um museu. Essa cidade é interessante porque ela representa, nesse cenário das obras de Dostoiévski, representa o local onde o enredo dos irmãos Karamazov acontece, né? Inclusive, tem um turismo aqui ao redor dessa ideia, né? Que seria a cidade que a família, né? Ou seja, que a história dos Karamazov acontece. Então, é aqui que é essa referência, né? Essa ligação. Então, a partir de 72, eles passam a ter essa realidade, né? De férias aqui, e, na verdade, a família passa a ter cada vez mais períodos, passa a passar períodos cada vez mais longos nessa localidade. Muito bem, em 73, estamos chegando na conclusão, em 73, Dostoiévski se muda para... Aqui a gente tem exatamente o prédio, né? Esse prédio aqui. Ele vem morar nesse prédio e mora entre 73 e 74. Aqui tem um episódio muito forte da vida dele, porque tem o nascimento do segundo filho homem, do Alexei. Claro, o episódio do nascimento é forte, mas esse também morrerá. Mais tarde, 4 anos depois, ele vai morrer, e isso vai ter um impacto, né, como seria de esperar, mas ainda mais vai ter um impacto na vida de Dostoiévski, porque ele vai morrer de epilepsia, né? Dostoiévski perde o seu segundo filho homem da doença que ele tem, né? O Alexei, aos 4 anos, em 1878, morre de epilepsia após um ataque horroroso, né, de horas, e o Dostoiévski, né, nunca mais se perdoou, né, se considerou culpado. Naturalmente, dá para entender aí a questão psicológica,
em função da doença dele ter sido a causa da morte do próprio filho. Então é aqui que o Alexei nasce, também é aqui que ele começa, que ele dá prosseguimento àquele projeto do Diário de um Escritor. Né? Então aquilo que é o livro que vai ter esses textos que comentam, que dialogam com a realidade, o contexto sociocultural de então, vai ser produzido enquanto ele mora aqui. O último local que Dostoiévski mora em Petersburgo, onde ele vai escrever Os Irmãos Karamazov, é onde ele morou já no início. Voltamos para o museu de Dostoiévski, só que ele mora em outro apartamento. Né? Eles mudam de apartamento, porque afinal de contas um prédio de apartamentos, né? Assim como a gente mora hoje. Então ele volta para esse endereço e aqui, portanto, ele vive os seus 3 últimos anos. Né? Dostoiévski vai morrer em 1881, aqui em Petersburgo. Mas antes da sua morte, esse capítulo que eu mencionei há pouco, a perda do filho para a epilepsia, em 1878, faz com que ele, né, junto com amigos, mas ele é o mais destacado, né, da história, vão visitar um mosteiro em Moscou, um mosteiro muito importante chamado Optina Pustin, e que vai ser também inspiração para aquilo que acontece dentro dos Irmãos Karamazov. Né? O mosteiro que acontece, que existe nos Irmãos Karamazov e o sacerdote, o starets, no termo russo, que aparece na história, o Zosima, é inspirado por essa experiência do Dostoiévski lá no mosteiro. Vamos dar um pulo lá, antes de concluirmos nosso passeio. Então, o mosteiro é uma peregrinação que ele faz para, né, acomodar a morte do Alexei com essas condições que a gente comentou aqui. Então ele está com uma visão superior, né, naturalmente, a gente vê aí a cúpula azul também, vê as formas das igrejas russas, olhar ao redor, fica a sudeste de Moscou, cerca de 200 quilômetros de Moscou. Então, um local bem bacana. A gente vê como é que o mosteiro ele é fortificado, né? Ou seja, existe um Kremlin e o mosteiro está dentro desse Kremlin, né? Lembrando que Kremlin é uma palavra para fortaleza, então a gente vê aqui os muros, ó. E é um local, né, ainda hoje funciona como mosteiro mesmo, né? Como as construções mostram. Então ele vem aqui e faz esse contato, né, com a sua religiosidade, e em 1881, em janeiro de 1881, ele começa a ter problemas respiratórios. Na verdade, né, o quadro clínico dele, o quadro de saúde dele é bastante complicado, então ele já vinha manifestando problemas de saúde. E então, em janeiro, finalzinho de janeiro, ele começa a passar mal, e aí, no último dia de janeiro, ele falece. Ele vai ser enterrado nesse mosteiro. Vou mostrar para vocês a imagem, depois eu subo para a gente olhar de cima e caminhar para a conclusão. Então, aqui é o túmulo, né, a tumba de Dostoiévski, dentro do mosteiro Alexandre Nevsky. Alexandre Nevsky é uma personagem da história russa muito importante, é um herói russo do século XIII. Tem esse mosteiro e também no mosteiro tem um cemitério. Vários personagens da vida russa, né, ou mais especificamente de Petersburgo, estão enterrados aqui. Né? Literatos, músicos, dramaturgos e assim por diante. Dostoiévski entre eles. Então, esse momento em que Dostoiévski morre, deixa eu botar uma imagem de cima para a gente ver novamente a cidade para falar. Esse momento de 1881 que o Dostoiévski morre, né, ele tinha sido acabado no final de 1880, o mosteiro está para ali, ó. Olha de novo o rio Neva congelado, a gente vê aqui a igreja, né, o mosteiro, e as redondezas aqui. Então, em 1881, quando Dostoiévski morre, ele tinha acabado de publicar Os Irmãos Karamazov. É uma obra que vale lembrar, para quem não sabe, lembrar para quem sabe e dizer para quem não sabe, que esses livros, grande parte desses livros, eram publicados em fascículos, né, em revistas semanais, eram folhetins, ou seja, se publicavam os capítulos mensalmente
e hoje a gente vê o livro completo, mas não era assim que chegava, né, ao público. Mas no caso do Karamazov, né, ele tinha completado a publicação no final de 80. Então, quando ele morre, essa obra já estava, né, publicada, já estava dando uma obra sensacional, já estava dando já repercussão. Mas é interessante que para Dostoiévski, primeiro, ele achava que ia viver mais 20 anos, né, ele achava que ia escrever durante mais 20 anos, e Irmãos Karamazov era a primeira obra de uma pentalogia. Ele imaginava que ia escrever uma obra em 5 volumes, Confissões de um Pecador, e que o Irmãos Karamazov era apenas a primeira obra. Então, de fato, a gente lê, ela tem início, meio e fim, né? Ela se completa, mas na cabeça de Dostoiévski, isso estaria ainda a continuar. Assim como a gente está aqui 200 anos depois falando dele, né? Ou seja, a história dele também continuou, apesar da sua morte em 81. Então, eu concluo mostrando aqui um local também construído em 1881, que é a Igreja do Sangue Derramado, uma igreja construída em homenagem a esse czar que a gente estava falando, que é o Alexandre II, que foi assassinado aqui por esses rebeldes, por esses radicais. Nesse local aqui, à esquerda, está a Praça Mikhailovsky, que a gente viu quando estava olhando o castelo, né? O castelo fica do outro lado dessa praça. Então, a Igreja do Sangue Derramado é uma igreja construída em homenagem ao czar Alexandre II. Não, essa igreja não tem rituais tais como casamento e missas, são apenas rituais e celebrações e afins ligados ao czar Alexandre II, que também morre em 1881, depois de Dostoiévski, né? Ele morre no primeiro semestre, mas em março, e Dostoiévski morreu no final de abril. Então, com isso, eu concluo nosso passeio pela Rússia e pela história de Dostoiévski, e vou finalizar a gravação, que vai ficar disponível no YouTube, para a gente poder interagir aí, tirar dúvidas e conversar sobre isso. Tá? Então, deixa eu tirar primeiro a gravação. Muito obrigado pela atenção, pela companhia.